Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na quinta-feira. Com um mês no cargo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou propostas contra a violência, contra a corrupção e contra o crime organizado. Alguns contestam as medidas. Será que as 60 mil mortes violentas por ano no país não são suficientes para exigir mudanças? Outro assunto, o Senado, sexta-feira e sábado, virou a casa da bagunça. Será que o Senado está preparado para votar reformas tão vitais como a tributária, a da Previdência? Mais um tema. Hoje, o governador do estado, Eduardo Leite, foi à Assembleia Legislativa durante a sessão plenária e da tribuna fez um apelo para que os deputados aprovem a dispensa de plebiscito para a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, da Sulgás e da Companhia Rio-Grandense de Mineração. São alguns dos assuntos que propõem aos participantes os advogados Nestor Rain e Genaro Borges, o deputado estadual Sérgio Turra, integrante do Progressistas, ex-PP, Partido Progressista, agora tira um partido. Só progressistas. Progressistas. O vereador Cassia Carpes, integrante da bancada de Progressistas na Câmara Municipal de Porto Alegre, e a deputada estadual, segunda mais votada na última eleição, Anne Ortiz, do PPS, Partido Popular Socialista. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamou muito a atenção hoje à tarde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio Mello, afirmou que a mudança proposta pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a respeito da execução da pena, apenas após condenação em segunda instância, não poderia ser feita através de um projeto de lei por se tratar de uma alteração na Constituição. Exatamente. Pelas regras em vigor, a Justiça pode autorizar a prisão do condenado. E pela proposta de Moro, a prisão se torna obrigatória. E a alteração seria incluída no Código de Processo Penal. Vamos conhecer as opiniões, Genaro Borges. Essa questão aí, o Supremo já foi para um lado, já foi para outro, já decidiu o que pode, já decidiu o que não pode. Até porque nós não temos um Supremo, nós temos 11 Supremos. Supremo é minuto de aeroporto. Por quê? Deveria ser uníssono esse Supremo? Mas é evidente que sim. O colegiado, o princípio da colegialidade que disse a Rosa Weber, que eu participei inclusive no tribunal, tem que se submeter ao princípio da colegialidade. Agora, se você vai, cada ministro ou cada desembargador dá decisões díspares para lá ou para cá, inclusive contrariando aquilo que foi decisão do próprio colegiado, vira aquilo que está no Senado. Que repercutiu no Senado, quer dizer, a Casa da Manjona. Mas essa questão aí é uma questão... Só uma frase, a insurreição, essa que tu estás falando, capitaneada pelo Marco Aurélio Mello. Sim. Não, fez uma emboscada jurídica. Ao final do ano do STF, exato, à tarde, depois daquele... Tá todo mundo... Exatamente. Aí, mas veja bem... Absurdo. Aqui, ó, absurdo. Essa questão aí, o Supremo já cansou de ir para lá e para cá, já decidiu. Não tem nada decidido. Parece que vão tentar decidir agora definitivamente... agora em janeiro, fevereiro. Mas o problema é que há um dispositivo na Constituição absolutamente claro. Só é considerado culpado após o trânsito em julgado. Quando não há mais recurso. O trânsito em julgado, quando não há mais recurso. Então, enquanto houver recurso, não interessa se for para a Corte de Haia. Se é do sistema, o excesso recursal... Mas isso é outro problema. Não, isso é, mas isso é outro. Quando não houver mais recurso, quando é que não há mais recurso? Sempre há recurso. E outra, existem categorias de pessoas. Eu falo aqui como advogada também, não só como deputada e parlamentar. Existem categorias. Quem pode bancar tanto os advogados quanto os recursos. Com que roupa tu comparece à festa da justiça? É isso, e quem não pode. Então a justiça não é igual para todos. A gente já parte desse princípio no Brasil. Veja bem, me desculpe, não é bem assim. Hoje em dia nós temos uma entidade extremamente importante
democrática. Eu não gosto da expressão republicano. Republicano foi muito utilizado pelo petismo, né? Mas tem uma entidade, eu sou, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é extremamente proativa. Não, eu acho que é proativa, mas vamos olhar para extremamente proativa. Então, aquilo que se dizia lá na antiga Grécia, que diziam na antiga Grécia, cura pauperibus clausa est, a cúria, os tribunais estão fechados para o pobre, não é mais assim. Não é mais assim. A Defensoria Pública está aí em defesa dos menos assistidos. Muito bem. Enquanto não surge a sentença transitada em julgado, pela Constituição, os criminosos matam como querem, onde querem e como querem. Sim, mas então, só para na linha do desembargador Genaro. Há que se pensar no princípio da inocência. Isso aí é fundamental. Veja bem, eu faço a segunda... Não da pressão de inocência. Eu faço a segunda indagação. Você é condenado no Tribunal de Segundo Grau, vai para a cadeia, recorre para o STJ ou recorre para o Supremo. A decisão é é reformar. Quem que paga a fração de segundos que esse cidadão teve preso? Posso responder, Armando? Por favor. Claro, né? Por favor. Primeiro quero cumprimentar os amigos da pessoa da Anne e do gremistinha que acompanha. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já anunciou. E os outros são amigos que estão sempre aqui, mas o especial cumprimento ao deputado Turra, cujo pai é um modelo de político e de homem público para mim. Então, faço esse registro. E aos telespectadores. Eu queria dizer primeiro algumas coisas. Primeiro, a interpretação da Constituição, a mais literal possível, é a melhor exegese. Não se pode fazer malabarismo com a Constituição como o Supremo faz. Exatamente. Como o Supremo faz em vários dispositivos. Aí ele voa, vai a Turquia, vai ao Canadá, volta, etc. O responsável por uma certa anarquia interpretativa é o próprio Supremo. Parênteses, Nestor, a questão do impeachment da presidente Dilma. Claro. Que eles separaram... Fatiaram qualquer prefeito desse país inteiro que sofre um processo de impeachment tem os seus direitos cassados. Bem lembrado, eleitorais. Exatamente. E aí, com a presidente Dilma, separaram e fizeram o que quiseram fazer. Do ministro Lewandowski não foi um malabarismo, ali foi uma teratologia, foi um assassinato do direito constitucional. Mas é só para um negócio inenarrável. Eu quis exemplificar até para os telespectadores. Aquilo envergonha a nação. Como que o STF faz o que quer quando quer. Então, assim, quando aliás, o Rui Barbosa se eu quero ir para cá, eu vou achar uma teoria para cá. O desembargador Genaro que pode errar por último. O que o desembargador Genaro referia é o seguinte: o dispositivo constitucional é claro quanto a prisão ocorrer após a segunda instância. Entretanto, há interpretações, veja como é controvertido esse tema, que por 6-5 os ministros entendem que pode ocorrer a prisão após o segundo grau de jurisdição, após o julgamento colegiado. Mas o dispositivo constitucional é realmente claro. E eu, para pacificar isso, até em função dos Marco Aurélios da vida, para mim o melhor caminho é a emenda constitucional. E sou favorável. Tudo bem. Que mude. Sou favorável à emenda constitucional. A presunção de inocência. A presunção de inocência. Essa questão de tribunais superiores renovados, isso acontece no mundo inteiro. Acontece na França, na Inglaterra, acontece. Agora, a maioria dos casos são confirmadas as condenações. Sim. Então, esse negócio da presunção de inocência há de que vê-la com alguma modicidade. O prejuízo maior para a sociedade é continuar essa sensação de impunidade, de recursos inesgotáveis, e também concordo com hoje estou concordando com a deputada Ana, ainda mais que ela vem com o gremistinha ali. Eu concordo. É só isso que eu não concordo. Eu concordo com ela. É o seguinte, é óbvio que uma pessoa de posses comparece, para a gente fazer uma figuração de um baile, um rico comparece de smoking, um pobre comparece falasse agora a defensoria? Da defensoria, de calça jeans para aí, eu não estou menosprezando, eu não estou menosprezando, e com uma camisa Lacoste, legal, porque a defensoria faz um bom trabalho. Só que os advogados de porta de Supremo, eles têm uma penetração e uma relação que esses outros advogados não têm. Então é diferente. Quem aqui advoga em Porto Alegre que não tem um correspondente em Brasília? Por que nós temos correspondente em Brasília? Por quê?
Por que nós temos que pedir para um correspondente Por que tu não vai lá? julgar o julgamento? Por que eu não vou? Porque ninguém me conhece. Ninguém sabe quem é o Nestor Reis. Então é assim que funciona. E é da regra do jogo. Não é em si um mal. Eu só quero dizer o seguinte, essa inesgotável fonte de recurso necessita a Constituição passar por uma emenda, alterar a Constituição e permitir, como acontece em todos os países civilizados do mundo, Inglaterra, na França, que prendem após o segundo grau de jurisdição. Agora, o que nós ninguém espera esse trânsito julgado. Isso não é verdade. Muito Agora, bem tem problema, não tem prisões. Nós não podemos avassalar a Constituição. Não, isso não. A Constituição está o princípio lá. Então vamos mudar a Constituição. Se fala muito em Constituição. Como se defende nesse momento a Constituição? Quando ela passa, às vezes, despercebida por eleições, por governos. Nós já sabíamos qual é a posição do Marco Aurélio. Hoje eu vi a entrevista dele. Ele só faltou dizer outras coisas, mas não teve coragem. Mas o que vocês estão dizendo é verdade. Hoje quem tem dinheiro vai recorrer e o processo vai correr a revelia e vai longe. Tá? Essa eleição foi um exemplo claro do que a sociedade, meu desembargador, quer mudar. A sociedade sinalizou, não tenho dúvida. Exatamente. Então, nos anos que, antes de vir a claridade do Lava Jato, ninguém acompanhava o Supremo. Ele fazia conluio, conchavo com os governos. Tá? Agora nós temos essa claridade. Mas não dá mais para segurar. Eu acho que o Moro, até acho que o Moro, no meu entender, foi até tranquilo. Eu achava que ele viria com um projeto, um pacote bem maior. Mas sabendo que, e aí que está a grandiosidade da sabedoria, o Congresso vai ter atividade. Claro, o Congresso vai decidir, mas o Congresso vai dar respaldo. Se não der respaldo, não tem governo. Mas eu diria o seguinte, nada tinha que mudar. Nada se resolve com essas medidas, inclusive essa medida que é inconstitucional, a meu sentir, absolutamente inconstitucional. Muda a Constituição, tudo bem. Essa questão é uma questão de mérito, se é a favor ou contra a prisão em segundo grau, é outra questão. Isso é uma controvérsia. Eu não tô debatendo mérito. Eu estou debatendo a questão constitucional por cima. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta fazer todas essas medidas, mudar código, resolver a questão da lei da execução penal, se nós não resolvermos o sistema prisional. Não adianta nada. Não adianta nada. Com esse sistema prisional, tu pode mudar a lei porque tu não vai ter onde botar Esse gente. argumento tem um problema. Esse argumento tem um problema. Existe uma prisional, mas tem um argumento. Tem um argumento contra isso. Quer dizer o seguinte, quer dizer que enquanto não resolver o problema prisional, vai ganhar e vai total. Vamos esperar até vamos em frente. Eu não vi nenhuma medida. Vamos soltar. Eu não vi nenhuma medida. Não vi nenhuma medida que o Conselho Penitenciário Nacional tem mais de 12 bilhões de verba contingenciada. Imaginário, primeiro vem a lei, depois vem a... O Partido dos Trabalhadores... O Partido dos Trabalhadores perdeu uma eleição por causa disso que o desembargador já está falando. Sim. Se afastou do clamor das ruas. Exatamente. Por que é que o Moro não falou das prisões? Porque a maior ânsia do povo brasileiro, ouso dizer, das favelas, dos lugares mais pobres, eles não aguentam mais os territórios comandados pelo crime organizado. Não aguentam mais. Então, o mérito... E quando nós afastamos esse sentimento popular, nós estamos mal. Mas é que eu acho que tem não podemos também ir só guiados pelo... Mas a proposta do Moro tem mérito. E eu concordo que muitas das críticas vieram... Tá bom, mas daí vamos prender as pessoas... só que não tem presídio, os presídios estão dominados por facções. Bom, tem outro tema que também tem que ser enfrentado. Mas não inviabiliza de que essas propostas e esse pacote ele seja meritório e tenha... Não cheguei a tanto. Não, eu entendi, Genaro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não estou falando da tua posição, mas daqueles que são oposição ao governo, que colocou, mas isso não resolve. Claro que resolve. Eu acho que a questão de combate à impunidade e principalmente ao poder aquisitivo das grandes facções, esse é o ponto. Porque se tu não ataca... o que sustenta essas facções criminosas... É o caminho do dinheiro, né? É o caminho do dinheiro que está no projeto do Moro. E depois vem dinheiro para o Estado fazer novos presídios, auxílio. Nesse ponto, o Moro tem a expertise, porque ele sabe muito bem onde está o caminho do dinheiro. Porque ele, na Lava Jato... Essa é a expertise dele. Na Lava Jato, ele trata tudo isso.
Eles foram atrás do dinheiro e acabaram desvendando um grande esquema de corrupção, seguindo o dinheiro. Exatamente. Para buscar dar um fecho, eu faço três frases, três observações. A primeira, o ministro Moro suscitou o assunto, ele provocou. Isso agora vai ser discutido, debatido. Segundo lugar, ele é um profundo conhecedor do direito penal, do direito processual penal, a longa e exitosa experiência como juiz federal lhe credenciou a fazer o que ele está fazendo. Terceiro lugar, ontem, desembargador, peguei a lista dos ex-ministros da República, figuras ilustres, mas o que eles deixaram? Tem um que foi padrinho de terrorista. O que eles deixaram? Gaúcho. Moro provoca uma discussão que há de deixar benefícios para a comunidade brasileira assustada, gradeada e refém da bandidagem. Que deu o recado nas urnas. E valoriza o Congresso, colocando também como protagonista o Congresso junto. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. No último programa em que a deputada Anne esteve presente, eu citei como tendo votado a favor da manutenção do ICMS em 18%. Eu estava mal informado e peço desculpas publicamente a essa deputada que, além de ser uma mulher muito bonita, tem se mostrado coerente e equilibrada nos seus pronunciamentos. Manifestação do senhor José Costa. Muito obrigada, senhor José, eu me lembro disso exatamente. Não, o senhor José falou, Anne, eu queria saber por que tu votou a favor da manutenção de mais 2 anos se durante, quando o projeto apresentado pelo governo Sartori, tu foi contra. E eu disse, não, senhor José, está errado, a gente votou contra. E tem um detalhe, tanto com o governador Sartori quanto com o governador Leite, esse aceno por um aumento da alíquota de ICMS é tido como uma panaceia. E se viu que no governo Sartori não resolveu absolutamente nada e não vai resolver no governo Leite. O senhor sabe por quê? Porque o rombo é muito maior. Exatamente. Quer dizer, então... Mas em alguma coisa... A cada vez maior. Mas isso é a curva de Laffer. Quanto mais você aumenta o imposto, menos você diminui a arrecadação. Um outro assunto, o Senado, sexta e sábado, virou a casa da bagunça. Quer dizer, o menos, né? Casa da bagunça, para não dizer pior. Será que esse Senado está preparado para votar reformas tão vitais como a reforma tributária, a reforma da Previdência? É a pergunta que eu faço aos ilustres participantes. Eu posso começar? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver a votação que vai vir depois com o que aconteceu, que foi essa vergonha, tá? Que foi uma circunstância de tirar, e sem dúvida acertaram, tirar o Renan e sua tropa, aqueles velhacos lá, que comandam desde o Sarney. Pode ver, estão todos no governo. Então, na realidade, uma coisa é uma coisa. Quando o Moro e a Previdência, que não chegou ainda, e que todo mundo diz que vai ser assim, assado, e nós não sabemos como é que ela vai ser mesmo, é porque tem que ir para o Congresso. Se o Congresso não resolver, dá prerrogativa e lá na casa que vai se resolver. Sim. Se o governo Bolsonaro quiser impor na marra, não vai conseguir. Só porque tem a liderança do Senado que aparentemente está do lado do Bolsonaro e o Rodrigo Maia aparentemente está do Bolsonaro, mas eles têm prerrogativa de presidente muito ampla. Mas o voto parlamentar de nossos estados, ele é individual. Embora nós saibamos que as bancadas têm, às vezes, uma união. Eu acredito que são coisas diferentes. Se o governo... isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Agora saiu um levantamento, a Câmara votou 80% dos projetos a favor do Marquesan. E o Marquesan se queixava que a Câmara não ajudava. Então, se ele cometer esse mesmo erro que o Marquesan... Agora o Marquesan está lá, tá? E vai conseguir muita coisa, mas de outra maneira... Vai conseguir aumentar o IPTU? Eu não voto, mas vou afirmar aqui, vai aumentar. Vai aumentar o IPTU? Vai aumentar. Estou dando um parecer. Eu voto contra. Vai aumentar a planta? Vai aumentar. Vai redimensionar o imposto. Vai redimensionar a planta, não é aumentar a alíquota. Está com outra característica agora, está mais harmonioso. Né? Achou que naquele momento era os vereadores, não era. Era ele, o problema era ele. Né? A Provastar que comprovou, 80% a Câmara votou a favor dos seus projetos, só 20% que não.
Então, se o Bolsonaro, para concluir, não fizer essa técnica, a gente aprendeu na política que em qualquer atividade nossa, a gente não tem como ganhar 100%. Tu tem que ter um nível de cedência para fazer o que é possível. Se o governo do Bolsonaro fazer o que é possível, já é bom. Mas se o IPTU passar em Porto Alegre, vai passar, vai passar. Aí eu sou favorável ao terrorismo. Tem que fazer placa, odora, porque tem que ser muito sem vergonha para ver um lixo de cidade, vai ser um lixo. Uma cidade suja, decrépita, uma cidade que está abandonada, nem estou culpando. Aí é o fim da picada, aí é o fim dos tempos. Perdeu todo esse tempo dizendo que a Câmara não aprovava. Aí comprovou agora que a Câmara aprovou 80% e a cidade... Aí é o fim dos tempos. Bom, e só uma coisa para dizer o seguinte, o senhor falou da claridade no Supremo, isso foi o pior mal que aconteceu na vida do Supremo. A pior coisa do mundo foi o televisionamento das sessões do Supremo. Porque quem é advogado velho, vai a tempo no Supremo, tu chegava lá 2 horas de sustentação oral, tu tinha preferência para... Então 2 horas tu sustentava, 2h30, 4h30, 5 horas tu pegava o teu voo. Agora... Vitrine. Um julgamento de 2 leva 7 horas. Virou uma e é firula, e é as estações latinas, e é o espetáculo da erudição. Eles fazem coisas... Nós acabamos conhecendo quem é quem. Sim, mas eles fazem coisas com essa foi a diferença. Com o televisionamento que não fariam... O Supremo não seria esse se não tivesse televisionamento. Sim, claro, concordo. O Supremo não seria esse. Bom, a sociedade pressionou. Tem alguns problemas de só para dizer, haveria cobertura de mídia para dizer das barbaridades igual. Não serviu de nada. Foi um mal para a vida do Supremo, que foi péssimo. Voltando um pouquinho ao aumento do IPTU e a afirmação do vereador que há votos, porque o MDB aderiu ao governo. Sim. São 5 vereadores, 5 vão votar contra. Um estava em cima do muro, mas vai votar. Bom, eu quero dizer que eu acompanhei como colunista as votações, as tentativas que ocorreram de votação do aumento do IPTU em 2017 e no ano passado, e eu não vi ninguém da comunidade lá. Acompanhei algumas reuniões setoriais de bairro e tal, não vi lá os vereadores votando e achando que não, que era muito alto, que era um ano eleitoral e tal. Não vi manifestação. Mas há explicação para isso. Por quê? É que o povo encheu o saco. Não, mas para usar uma expressão popular. As pessoas encheram os tubos de tratar das coisas não acontecerem em alguns lugares. Não, mas tem que evitar que aconteça. Não, tem que evitar. Tu não está perguntando o que é certo como modo de agir. Sim. Eu estou te dando uma explicação do que eu acho que aconteceu. Não estou dizendo que o certo é participar. As pessoas estão esgotadas, estão cansadas de ver uma cidade no estado que Porto Alegre se encontra, não dar uma... Olha só, o mercado público precisa de R$800 mil para a parte superior do mercado funcionar. R$800 mil há 3 anos. E não funciona. O Porto, o cais. O cais do Porto, eu fui mais uma vez aqui. Nós fizemos um porto em Cuba. O cais precisa de 600 mil para um guindaste para fazer lá o mato. Na campanha. Não, mas na Copa, bom, foi aquilo que nós vacinamos aqui, né? Nestor, seria uma vergonha. E foi. Nestor, na campanha a prefeitura de 1987, os recortes estão aí, eu tenho alguns deles. Todos os candidatos à prefeitura se comprometeram a realizar a obra. Já se passaram 32 anos e nada. Eu quero fazer mais uma referência aqui, elogiando a atual mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre, presidida pela vereadora e jornalista Mônica Leal. Na gestão anterior, a mesa diretora decidiu que os repórteres tinham que ficar num cantinho do plenário, como se circular e conversar fosse um ato indecoroso, decoro parlamentar, ia constranger. Pelo contrário, a imprensa de Porto Alegre é uma imprensa voltada, por tradição, desde a Folha da Tarde, da Caldas Júnior, voltada a defender os interesses da sociedade, das comunidades. Sempre houve uma cobertura numa quantidade de espaço que em nenhuma... Eu leio os jornais de todas as capitais, por dever de ofício, e com prazer também. Ninguém dá tanta atenção à Câmara como a Câmara, como ocorre com os veículos de comunicação em Porto Alegre. E a mesa diretora, através do seu presidente, resolveu enxotar os repórteres. Felizmente... Esse é um problema nacional. Os presidentes têm muito poder nas câmaras ou na Assembleia. É uma tradição, meu amigo. Eu comecei a carreira
fazendo a cobertura da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os vereadores eram José Luizio Filho, Pessoa de Brum, Alceu Colares, Milton Coelho, quem poderia fazer, Adel Carvalho, uma longa lista de pessoas que se dedicaram como vereadores na cidade. Sempre transitei, conversando normalmente, e a gestão anterior resolveu, não, tem que ter não sei o quê, e fica ali no cantinho, não pode chegar, não. Bom, claro que o volume de informações positivas da Câmara caiu. E alguns fatos negativos que eu, inclusive, tive até constrangimento em divulgar, e que foi divulgado, vinham em demérito da Câmara, especificamente o episódio de uma viagem do presidente. Então, eu quero cumprimentar a sensibilidade, o conhecimento, o discernimento da nova presidente que sugeriu a mesa. Não, repórteres chegam aqui para fazer a cobertura, não precisa esperar o final da sessão, num nichozinho ali. Pode circular, conversar, chamar o vereador de uma forma civilizada, como ocorre com a tradição. Então, eu cumprimento a vereadora e jornalista Mônica Leal por esta decisão. Quer proteção para você e sua família no Litoral Norte? Conte com a Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades. Em novo endereço, com serviços e horário de atendimento diferenciados até 10 de março de 2019. Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, número 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Deputada. Por isso que eu ia falar dois assuntos. Primeiro, em relação à Câmara, eu não sei exatamente como é que era e como é que agora está funcionando, mas eu acho que o papel da imprensa, ele tem um papel fundamental. Apesar de hoje, cada um de nós poder apresentar e discutir os nossos mandatos e como a gente vota e os nossos projetos através das redes sociais, que democratizaram muito a comunicação, a imprensa tem um papel fundamental. E tem o papel de informar as pessoas sobre o que acontece. E a Câmara de Vereadores da capital, ela é extremamente importante, porque o que acontece aqui reflete em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante ter esse poder de comunicação. Foi um caso isolado, como disse. Não, até defendo a mesa. Não foi uma decisão de mesa, foi uma decisão pessoal. Portanto, presidente. Sim, e outra questão é em relação ao Senado. Eu acho que mais uma vez, não é a primeira vez, mais uma vez o Senado mostrou para o Brasil inteiro como é que não é a forma de fazer política. Não é à toa que a renovação no Senado foi altíssima, mas mesmo assim alguns ainda permanecem, porque o mandato é de 8 anos, né, com eleições de 4 em 4 anos. E a questão da desistência do Renan Calheiros, da pressão popular, ali teve uma pressão. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, se esse senador que é hoje, inclusive, tem uma relação com o chefe da Casa Civil, se ele vai conseguir tocar a agenda lá dentro e fazer com que os projetos andem e que o governo Bolsonaro seja minimamente satisfatório, bom, aí a gente vai ver lá na frente. Mas o que a gente pode hoje comemorar é que o Renan Calheiros não vai estar à frente mais do Senado. E não só por uma questão de projeto. É uma caixa preta. Envolve cargos, envolve CCs, envolve milhares de servidores. Então, a gente tem que começar a desmistificar isso e mostrar o que Mas a deputada Ana não falou do pior. Ela não falou do pior. O comportamento da rainha da motosserra foi um negócio a merecer cassação de mandato. Mas ela já fez uma outra pessoa vez, que rouba, não é? Rouba a pasta da mesa. Depois diz, vem buscar. Isso é coisa. Isso é coisa. Cátia Abreu. Isso é coisa de. Senadora Cátia Abreu, ex-ministra. Já tinha sentado uma ocasião na mesa com demais colegas, com aquela. Com outras figuras, etc. Muita gente valorizou isso, uma vergonha. Não, mas vocês pensem o seguinte. Eu, fiquei envergonhada desse ato, porque eu vi. Se fosse um homem ali, vamos ser sinceros. Tem meninos de 14, 15 anos que gostam de política. Estão vendo o programa. Tem, vou dizer, um investidor estrangeiro está no Brasil e vê aquela cena.
Mas isso é o fim da picada. Mas a cena tem que perder o mandato, não é uma advertência. Tem que perder o mandato. Não, depois tem outra coisa. Não vai acontecer isso nada. É decoro. Isso é decoro. Ou falta de. Depois tem não outra é falta. Deixa eu só aparecer homens com 50, 60, 70 anos, fraudar uma eleição, botar um voto a mais no número. Mas que barbaridade. Não, mas não houve fraude. Não houve fraude. Aí tem que explicar. Fraude. Não. Aqueles 82 votos já explicaram. É que votou o Renan verdadeiro e o Renan falso. Então aí, o diante de agora, entendeu? Então é por isso, entendeu? Exatamente. O pior comprovou que os 2 votos eram do 2 para ele. Para ver a dificuldade de nós rompermos sistemas. Nossa. Tudo isso em função do Renan Calheiros. Então, não, mas não houve indignação com a Cátia Abreu, não houve indignação, não houve editoriais de jornais. Como deveria haver, não houve. Como se isso fosse uma coisa normal. Isso para mim barraco. Foi de tudo, mais do que deprimente, desmoralizante. Foi a coisa que mais simboliza a bagunça, o desrespeito, a esculhambação. Para mim. Eu não tenho dúvida. Exato, eu ia dizer, olha, parabéns. Eu não tenho dúvida é isso aí. Que ali... Há uma certa ordem. Exatamente. Eu não tenho dúvida que ali lembrando começou... meus tempos de mocitude. Ali começou o governo Bolsonaro. Foi o grande fator positivo do Bolsonaro. Com certeza. Cremers informa. Os médicos registrados têm até 28 de fevereiro para quitar a anuidade 2019 com desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. Com relação ao projeto para que o início do cumprimento da pena a partir da condenação em segundo grau, embora a sociedade aplauda, depende de alteração da Constituição. Isso é pacífico. O Supremo, nessa parte, está interpretando equivocadamente. Opinião do senhor Jorge Lisboa Gelser, de Erechim. Mais um tema, hoje o governador do estado, Eduardo Leite, foi à Assembleia Legislativa, na abertura da sessão plenária, ele fez um apelo para que os deputados aprovem a dispensa de plebiscito para a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, da Sulgás e da Companhia de Mineração, Companhia Rio Grandense de Mineração. Deputado Turra. E foi muito bem o governador. Na exposição, eu achei muito claro, muito objetivo. Claro, objetivo. As galerias, como só ia acontecer, já estavam tomadas por aqueles, não é, Anique? Estão lá sempre. A corporação, né? As corporações, o governador quase todos. Educadamente enfrentou também, não é? Então, eu espero que efetivamente nós possamos agilizar esse processo e não tenho dúvidas, não é, Anique? Não. A retirada da Constituição, e eu até lamento que até onde eu sei é exatamente a retirada da necessidade do plebiscito para a CE, para a CRM e para a Sulgás. Não, para todos. Para todos? Bom, se for para todos, eu não lamento, mas eu comemoro. É retirar a palavra plebiscito da nossa Constituição. Que é extirpar o câncer do atraso. É o único estado na federação que ainda tem um plebiscito para extinguir, federalizar, enfim, privatizar. Mas para criar, criar estatais não tem, né? E outra questão que eu quero colocar, eu acho que o governador foi muito bem, concordo com o deputado Turra, e ele falou uma frase muito importante quando teve a vaia, né, não das galerias, porque não eram todos que vaiavam o governador, mas ele falou sobre o silêncio de quem não está dentro da Assembleia. E isso é muito importante. Isso a gente viu na outra legislatura. O Armando referiu aí na Câmara. Né? A gente viu na outra legislatura o silêncio daquelas pessoas que não podem, e a grande maioria dos gaúchos, que não podem estar lá dentro da Assembleia porque não são sindicalistas ou porque não têm um interesse particular e pessoal em alguma questão. E o Estado do Rio Grande do Sul passa por grandes dificuldades. E a gente já poderia ter discutido a questão das PECs, essa PEC do plebiscito principalmente, e não teve clima, não teve oportunidade. Eu acho que agora tem um momento, ainda mais com o recado. Eu acho que ouviu o recado que não foi tão silencioso assim, porque a gente está a poucos meses da eleição,
É um silêncio muito Na verdade, barulhento. O silêncio é do momento, do plenário, porque as ruas falam veementemente a favor da retirada. Esse silêncio foi rompido, já começou a ser rompido em 2013. Sim. Sem dúvida. Dali para cá, as redes sociais, que é uma nova forma de se comunicar, que não foi ainda talvez bem compreendida. As ruas estão falando claramente. As ruas falam, quer dizer, então aquilo que era um silêncio, hoje é um silêncio eloquente. Porque, veja bem, eu me lembro na eleição do Senado, quando falaram ali, que a repulsa ao Calheiros, ao Renan, ela veio das redes sociais. E vamos se eleger no estado dele. Bombardeando. Não, pois é. Vamos dar o mérito também nessa batalha aí ao senador Lazier Martins, que foi ele que começou a falar. Mas começou a falar sobre quem foi bem na articulação também foi o Onix Lorenzoni. Foi bem na articulação. Mais do que a articulação. Cresceu muito. Ele lançou. O Davi. Ele lançou o candidato. Lançou o candidato, sustentou. Até quarta-feira. Ele foi muito bem. O Brasil inteiro dizia: nem precisa fazer eleição. O Renan está eleito. É verdade. Está eleito. Secreto, né? Agora, sobre essa questão dos plebiscitos, né? A Bárbara Tuchman tem um livro que chama-se A Marcha da Insensatez. Ela vai provando que as guerras que marcaram a humanidade, elas começaram com atos absolutamente malucos, translocados, coisas que não tem como as situações chegarem àquele ponto. Então, se eu não morasse no Rio Grande do Sul, meus amigos não estivessem aqui, eu desejaria que não privatizasse a CE. Porque a cada dia que passa, a situação da CE se agrava. A cada dia, não é a cada semana. Não é a cada dia a situação se agrava. Se isso demorar muito... Não precisa privatizar, ela se acaba. Ela vai acabar sozinha. As pessoas veem, enxergam e insistem. É a mesma coisa a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é cruel? É. Principalmente com as aposentadorias mais pobres aí do setor dos empregados do setor privado. Acaba o país. Agora, as pessoas insistem, mas a sonegação, mas vem cá, passaram governos de diversos matizes, não conseguiram combater a sonegação, não vai resolver. Nestor, a sonegação só vai ser combatida quando fizerem verdadeiramente uma reforma tributária. Verdade. Há mais de 20 anos, o deputado gaúcho federal, Luiz Roberto Ponte, tomou iniciativa de propor o imposto único. Eu reli há uma semana, inclusive publiquei na coluna do Jornal do Sul, no portal do Sul, o último pronunciamento do senador Roberto Campos, depois de 16 anos no Congresso. Ele, embaixador, intelectual, gênio para alguns na economia. Ele, na proa. No seu último discurso, assim, eu deixo aqui um apelo na tribuna. Por gentileza, senhores parlamentares, aprovem o projeto do deputado Luiz Roberto Andrade Ponte, porque ele é a solução do Brasil. Nós vamos acabar com os 94 diferentes tributos. Ínclita figura pública que, para meu desgosto, está apoiando o aumento de IPTU. Para meu desgosto. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendoza, Vale de Conchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e novo mundo em uma loja Vinhos do Mundo, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1133 e Alípio César, 203. Continuamos na nossa pauta. Senhor, esta aqui é a opinião forte do senhor Natalino de São Leopoldo. Minha pergunta de novo, pode me responder quando os quadrilheiros Temer, Aécio, Romero Jucá, Eunício, Renan e outros que roubaram a nação, esses bandidos, quando é que eles irão para o fundo da prisão? Pergunta do senhor Natalino. Já mudou muito a situação. Vários deles não foram reeleitos, outros perderam o mandato, já estão indo para a vala comum. Diria a vala comum, com todo respeito, para a justiça de primeiro grau. Isso muda. Temer. Sim, até o Temer. Isso muda. Mas muda porque não é que o Supremo, lá a impunidade esteja no Supremo, às vezes está. Às vezes está.
É só ver o índice de condenações. Mas de regra não é, porque o Supremo não é um órgão feito para esse tipo de julgamento. Não é o órgão para isso. O julgamento é no primeiro grau. O Supremo é um órgão, o Supremo é um poder para decidir questões constitucionais, não é para julgar crime de quinta categoria, o cachorro que mordeu o tornozelo da vizinha. Se acostumaram a ir para lá para salvar o cara lá. Tá invertido. Não, exatamente. Mas isso aí é culpa, inclusive, do próprio Supremo. O Supremo não podia admitir essas coisas. O Supremo não podia admitir. Perdeu a independência. Virou um tribunal de pequenas causas. Não é isso? E tem o fator humano, né? Tem o fator Lewandowski, tem o fator Marco Aurélio, porque o Átila, o rei dos Hunos, outra coisa. o Gengis Khan, se fosse julgado por esses dois ministros do Supremo, teriam a prisão em regime aberto. Mataram 100 mil homens. Eu acho que o Hitler também... Nuremberg... Não, o Hitler era um semi-aberto. Imagina o Hitler era um semi-aberto. Imagina se o Supremo, se a composição do Tribunal de Nuremberg fosse igual ao do Supremo do Brasil. O que tu acha? Reassume a Alemanha nazista. Alguns do Supremo. Não, vamos também fazer... Claro que não. Rogério Bertoli diz, só vejo falar em reforma da Previdência em todo lugar, mas não se vê os abusos da DRU sacando da Previdência. Tem toda a razão, né? Tem os abusos. Mas não é só isso. Ao longo do tempo, a Previdência foi saqueada de todas as maneiras. Transamazônica. Por diversos governos. Transamazônica. Aí ele tem toda a razão. Só que Niterói, Itaipu. Só que Inês é morta. Só que Inês é morta, foi. Ficar olhando para trás. A Previdência, diz o senhor Geraldo, a Previdência é arrombada pelo governo, acredito, do governo federal, verdade, né? É verdade. Pega o dinheiro e não devolve. Essas mudanças que nós queremos, que não seja mais arrombada e seja uma coisa viável. Coloque em ordem, porque senão ela vai se viabilizar. Por isso a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que cada um tenha a sua conta. Na minha conta ninguém vai mexer. É o processo. Portugal, mas está perto de nós. Portugal chegou a um ponto, há mais ou menos 11 anos atrás, 9 anos atrás, não posso precisar, não tinha dinheiro para pagar os sistemas de aposentagem. Recém agora, em 2015, que ela conseguiu retroativamente repor o que ela acabou tendo que diminuir. Ela fez um patamar. A Previdência é quanto? É tanto, bom, nós vamos pagar até X e o resto... Imagine a tragédia. A Grécia? Nossa. Imagine a tragédia. É que a gente ainda tem tempo de recuperar isso. Claro. Só que a questão é a mesma da CE. A CE não é quebrada, a CE não está quebrada, a CE não é deficitária, a CE não tem problema, o problema da CE é de gestão. Sim, o problema da CE foi de gestão. Deputada, ninguém está dizendo o contrário. Não só de gestão. Só que agora... anunciar que ela está quebrada. A federalização, a privatização vão salvar a CE. Agora não tem mais saída. Tem origem no futebol. Eu tenho aposentadoria, vou deixar bem claro, da Previdência Social, 65 anos de idade, 42 anos de contribuição, não tenho como parlamentar, como político, e a minha salvação qual foi? Quando eu era atleta, eu fiz uma previdência complementar. Sim, aí... Brasil Prev, vou até dizer o nome. Foi a minha salvação. Mas dá certo respaldo. Mas então, muitas delas... Nós, dependente do tradicional. Mas muitas quebraram. A Previ. Se nós citarmos aí, passa dos 10 dedos numa mão. Exatamente. Gestão privada. Eu não gosto disso. Não, ali foi saqueado pelo PT. Foi saqueado. Não, muito antes. Não, foi saqueado. Eu estou me referindo a outros episódios. Desculpe, Armando, discordar do amigo, mas sabe por quê? Quem tem responsabilidade... Foi saqueado pelo PT. Quem tem responsabilidade por fiscalizar estes entes é o governo federal. Sim. A Varig, por exemplo, a culpa de tudo que aconteceu com a Varig é do governo federal. Claro. Porque a Varig tinha que ter sido fiscalizada nos seus atos. Do Aeros, né? Não houve. Agora, uma dica... Foi entregue pela Dilma para TAM, isso é outra coisa. Aí agora, doutor Genaro, uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a um Jeep Compass. Unicred Collection. Para colecionar esses momentos, fale com o seu gerente ou acesse unicred.com.br, Central RS, e participe.
Mercedes igual a do Armando. Essa Mercedes é igual a do Armando. Eu vi que ele... Ele deu uma paradinha assim. Ele tinha uma familiaridade. Expectativa. Abraço ao presidente da Unicred. Vamos fazer aqui uma rápida passagem sobre as perspectivas da nova legislatura que se inicia no Rio Grande do Sul. O que o senhor espera? Armando, eu espero que efetivamente nós possamos agora promover com celeridade aquelas mudanças que se iniciaram na legislatura que findou. Mas cá para nós, o governo Sartori patinou e não saiu do lugar. E patinou muito no parlamento. Acho que o Armando quer saber como houve uma renovação expressiva. O que é que vocês esperam dos novos colegas? Vocês já viram? Qual é a... Mais de 50%. Qual é o feeling do que vai acontecer? É isso? Eu acho que que interessa. 28 a 27. A renovação melhorou, piorou ou ficou igual? Melhorou. É a questão do governo. É importante a questão do governo. Mas é tão importante quanto ter um parlamento que pensa como a grande maioria da população. Acho que com a renovação que teve de um pouco mais de 50%, e uma renovação pró-mudança. Então também tem que ver que tipo de renovação é. Claro. Porque às vezes renova para as coisas ficarem como está. Então eu enxergo que é mais fácil hoje. Nunca vai ser fácil fazer absolutamente nada. Então, assim, eu comparo muito tanto a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, já fui vereadora aqui de Porto Alegre, é o balde de caranguejos, né? A gente tem uma dificuldade no Rio Grande do Sul de ser um grande balde de caranguejos. Agora, a minha percepção, por enquanto, quero deixar bem claro, posso mudar de opinião, porque a gente não conhece, né? Não conhece a todos, enfim. Mas, por enquanto, a minha percepção é de que as mudanças serão viáveis, sim, com essa nova composição. Eu não tenho dúvida Eu fui deputado 2 vezes, mas quero fazer dois pedidos aos 2 deputados aqui, que são excelentes deputados. Em primeiro lugar, quem é que inventou auxílio mudança? Que não tinha na minha época. Dá para vocês terminar. Eu posso, sim, aí que tá, eu posso falar sobre isso. A questão do auxílio mudança. A questão do auxílio mudança, pelo que eu li também, porque a gente entrou lá na Assembleia, isso já existia, foi uma decisão da mesa diretora na presidência do deputado federal, deputado federal Pedro Westphalen, foi uma decisão de mesa de incluir esse valor. De Cachoeiro do Sul, não. Se elegeu federal. Quem criou isso foi na presidência também se elegeu deputado federal Pedro Westphalen. Foi o que eu tive acesso para poder ler essas questões. Eu acho que essa questão aí, a gente tem que ir na raiz do problema. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que começar a discutir a raiz do problema. E a raiz do problema está, e aí eu votei favorável na eleição da presidência da Assembleia, porque eu votei no Lara para presidente. Mas eu não assinei o acordão, porque eu sou absolutamente contra o acordão, porque quando a gente concorda ou quando se faz um grande acordo, a gente não tem transparências dos atos do Legislativo. Então, isso foi uma decisão de mesa e tem que ser uma decisão de mesa para retirar. Então, a gente espera, e foi um pedido que nós fizemos ao presidente, e não só essa questão. A outra questão é as URVs. Ninguém discute que a Assembleia Legislativa, também uma decisão da mesa, pagou 500 milhões de reais em URV. E aí se cobra... Também a mesa com o presidente, aí sim de Cachoeira. Quem de Cachoeira? Marlon Santos. Aí sim, mas a gente tem que ir na raiz do problema. Aí tu vai dizer assim, deputados, vamos devolver pontualmente. A gente tem que acabar com isso. Não é questão de devolver pontualmente para se pagar 500 milhões em URV, ou então para poder fazer outras tomada de decisões da mesa que dizem a Assembleia, eu não decidi, o Turra não decidiu, nenhum de nós e o plenário não decide. Isso é uma decisão exclusiva da mesa. Por isso que a gente tem que começar a questionar da forma que é feita o tal do acordão e pedir mais transparência. Abaixo o acordão. Abaixo o acordão. Vamos agora, vereador Cassiá, ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá,
Sou o professor Gilberto Schwarzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwarzman. E vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final com o advogado Nestor Heim. Bem, destacar esse fato positivo que foi comentário de todos aqui da mesa, que foi essa mudança no Senado, por menos experiente que seja o Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre é muito melhor do que a permanência daquelas dinastias que estavam ali há anos ditando a ordem do dia, ditando os assuntos que iam ser pautados, etc. Então, acho que isso é o que areja e aí essa questão da Cátia Abreu, que eu espero que o Senado, em nome do decoro parlamentar, tome uma providência, não é? Essa, para mim, foi a notícia importante da semana, foi essa mudança no Senado. Mas quando vem essas questões que a deputada Notícia referiu, o pagamento de URVs, num estado depauperado, num estado... Imagina o telespectador que nós está vendo, pessoas às vezes, que lutam com muita dificuldade para viver, vem isso, é revoltante. Então, a gente sempre dizia, né, que o Rio Grande do Sul era diferente, né? Nós somos mais ou menos diferentes, né? No pior, às vezes, nos igualamos também ao pior, né? Então, isso é o contrabalanço ruim que vem... Eu não sabia desse pagamento. Opinião do senhor Carlos Burlamac. Mesa qualificadíssima. Temos o futuro prefeito de Porto Alegre na mesa, Cassia Carpes. Temos o futuro presidente do Grêmio, Nestor Heim. E uma candidata seríssima, a mais bela deputada do Brasil, Anne Ortiz. Ponto final. Mas eu queria ser candidata a governadora, não a deputada. Me coloca como candidata a governadora, então. Genário Borges. Deputada eleita governadora. Ponto final, por favor. Meu ponto final, eu vou pedir licença aos meus colegas de programa e ao Burdi para repercutir a decisão, o discurso do presidente do tribunal ontem na abertura do ano judiciário. E naquele momento, o presidente salientou alguns pontos que eu reputo importantes. E eu vou pedir para o senhor resumir em 1 minuto. Resumo. O tribunal recebe menos de 5% do orçamento do Estado. E com isso, administra 3.251.000 processos em andamento. Para a decisão desses 3.251.000 processos, ele tem 804 magistrados e 8.222 servidores. E faltam 192 magistrados e 2.269 servidores. O Judiciário do Rio Grande do Sul é um dos mais, se não for o mais efetivo do Brasil. Com menos do que 5% do orçamento. O senhor Matheus São Leopoldo pergunta, se eu mudar de trabalho e for para outro estado, será que vão pagar a minha mudança? O ponto final do deputado estadual, Sérgio Turra. Pode pagar. Dependendo da empresa. Dependendo da empresa, das regras, né? O que não se pode fazer é demagogia sempre também, não é? Deputado, por exemplo, não tem 1/3 de férias, não estou aqui defendendo, eu concordo com a deputada Anne, nós não podemos ser demagogos. E temos que tentar agora... Tem de tudo. Mudar a regra. A questão da URV também... Quero apenas acrescentar o seguinte. O custo do Senado, objeto da nossa conversa aqui, nosso bom debate, o custo do Senado este ano, 4 bilhões e 500
milhões de reais. Ponto. 5 segundos, 12 mil funcionários para 81 senadores. 140 funcionários. Recorde mundial. É demasiado. O RV... Demasiado que claro, só pode crescer. Né, que não foi paga para os deputados, é para os servidores, como foi paga, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Mas, seja como for, eu acho que um ponto final, o recado final que eu quero dar é que nós estamos efetivamente já avançando no processo de mudança em termos de Brasil. As ruas, a sociedade está sendo ouvida e, sem dúvida alguma, e se Deus quiser, não é, Anne? Nós poderemos aqui juntos contribuir para mudar o que precisa ser mudado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ponto final do vereador Cassiá Carpes, 30 segundos. Depois daquele fiasco do Senado, eu acho que na aposentadoria e a reforma da Previdência, todos os órgãos têm que ajudar. O gasto é muito grande no Senado, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores, nos parlamentos estaduais. Todos nós temos que ajudar. Eu estou confiante em 2019, porque se todos não ajudarem, o próprio Judiciário pode ajudar, todos têm que entender que este é o momento de nós salvarmos o Brasil. Ponto final da deputada estadual Anne Ortiz. Bom, eu quero... Dos dois lá, né? Eu quero só... dupla, né? Eu concordo exatamente com o que o deputado Turra falou e o vereador Cassiá. E a gente, como recado final, principalmente começando agora, né, essa nova legislatura, 55ª legislatura, acredito que a gente não pode ter medo das mudanças e nem deixar nos aterrorizar com isso. Chegamos ao final do programa, agradeço as brilhantes participações, agradeço a todos os que nos acompanharam. Pampa Debates fica por aqui, uma excelente noite a todos. Fique agora com as principais notícias do dia, do seu Jornal da Pampa, aqui em Porto Alegre e em Santa Maria, com a apresentação de Wilson Rosa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.